Olá pessoal, eu sou André Barbieri. E eu, Simone Shibashi. E esse é o nosso mais novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda. E recebendo as sugestões dos nossos ouvintes pelas redes sociais, agora que a gente fez uma boa cobertura sobre as lutas nos Estados Unidos contra o racismo, depois do assassinato brutal do George Floyd, nós vamos voltar para um tema da geopolítica mundial, né? Que ficou um pouco nos bastidores, mas que agora vem chamando bastante a atenção dos analistas, que é a disputa entre a China e a Índia por territórios de fronteira. E para começar esse programa, a gente vai fazer aqui uma saudação prévia à grande paralisação internacional dos entregadores de aplicativo, né, que vários países do mundo aconteceram, especialmente aqui no Brasil, no México, na Costa Rica, na Argentina, que foi de fato uma contundente demonstração de forças nesse 1º de julho, né, do movimento operário contra a precarização do trabalho. Aqui no Brasil aconteceram as paralisações mais fortes, especialmente, né, em São Paulo. A gente fez essa cobertura por toda a rede internacional, do La Esquerda Diário. Convidamos todo mundo a acompanhar essa cobertura, porque essa paralisação dos entregadores é uma grande força moral para todos os setores da classe trabalhadora que se enfrentam aqui no Brasil, né, contra a extrema-direita, contra o Bolsonaro e o Paulo Guedes, que são grandes demagogos que dizem estar a serviço da população mais pobre, mas são verdadeiros plutocratas que atendem aos interesses dos capitalistas. E no caso da Argentina, por exemplo, é um governo dito progressista, pós-neoliberal, como é o do Alberto Fernandes, mas que coloca toda a sua atenção para o pagamento da dívida pública, dos especuladores internacionais e não dos entregadores que estão também na Argentina batalhando contra a uberização do trabalho, a extrema precarização da vida, a falta de jornadas regulares de trabalho, salários dignos. Então, toda essa movimentação internacional é um grande alento para a gente. Nós nos apoiamos nessa força da classe operária para fazer esse debate aqui hoje, que é geopolítico, mas, como nós sabemos, sempre tem o seu ponto fundamental no desenvolvimento da luta de classes a nível internacional. Então, eu deixo aqui essa saudação do podcast. E já entrando aqui no tema, né, enquanto em Pequim começava, né, a se insinuar uma nova onda do coronavírus, no outro extremo da China, na fronteira com a Índia, se abriu um conflito territorial que fez soar todos os alarmes de todas as potências, né, que vêm se ocupando dessa região do Indo-Pacífico, em primeiro lugar dos Estados Unidos, né? Não à toa o Pentágono agora em abril afirmou que essa região é o eixo estratégico, né, da atenção de segurança dos Estados Unidos. Então a gente vai dar algumas pinceladas aqui no programa sobre esse tema. Tudo bem, Si? Aqui a Simone está comigo ao vivo de novo para a gente discutir um pouco essas rivalidades acesas entre Pequim e Nova Delhi, né, Si? Oi, André. Oi para todo mundo que está ouvindo. Em primeiro lugar, realmente muito contente aí pela paralisação dos trabalhadores de aplicativo. Enfim, por toda essa movimentação que esses setores da classe trabalhadora vem fazendo no Brasil e em vários países, né? Tomara que se desenvolva, tomara que tenha uma continuidade, consiga aí sair na linha de frente para que todos os trabalhadores se levantem contra a crise capitalista e essas tentativas de ataque que vem acontecendo em vários países. André, pois é, né? O que está acontecendo lá na Ásia é tiro, porrada e bomba, né? A questão é o seguinte: no dia 16 de junho, soldados chineses e indianos eles se enfrentaram com pedras, paus e também a base de socos, né? Aquela cena assim de batalha do século 18, 17, sei lá. No Vale do Galvão, que é uma região bem inóspita ali, que fica no coração do Himalaia, né? É uma região, aliás, historicamente marcada por esse tipo de conflito entre a China e a Índia, e que fica ali a incríveis 4.000 metros de altitude, com temperaturas muito abaixo de zero. Então, você imagina que, além da pancadaria, as condições também não eram para qualquer um, né? Guerrear aí com essas armas não é para qualquer pessoa, precisa de um condicionamento. Sem ar é difícil, né? Nossa, é complicadíssimo. Tem que ter muito espírito guerreiro e muito sentimento hostil aí para enfrentar essa empreitada. Mas, enfim, né, esse enfrentamento ele deixou mais de 20 mortos do lado indiano e um número desconhecido até agora de vítimas por parte dos chineses. E, assim, parece, né, quando a gente descreve essa cena, um conflito da Idade da Pedra mesmo, com pouca sofisticação tecnológica, mas que, na realidade, vem aí como um desdobramento das crescentes hostilidades entre as duas potências nucleares, né, que juntas contam, é sempre bom lembrar, com mais de 40% da população mundial.
E a razão aí dessa briga, desse enfrentamento entre os soldados é a disputa por definição da fronteira real dos dois países. E a intenção da China, que, enfim, tem uma política expansionista, né, de absorver partes dos territórios que são reivindicados também pela Índia. E essas regiões são duas hoje, né? Uma chamada Ladakh, é difícil pronunciar corretamente, mas é uma região do Himalaia, e uma outra que tem um nome ainda mais complicado, que é Arunachal Pradesh, que fica na fronteira com o Butão, que a China chama de Tibete do Sul, né? Então, assim, até o momento, a gente ainda não conhece detalhes mais claros sobre esses confrontos e a disputa segue aí com relatos de quem teria a responsabilidade de ter iniciado a invasão, né, de um dos lados, na chamada linha de controle real, que funciona entre os dois países desde finais da década de 50, né, na época da Revolução comandada pelo Mao na China. Ainda que ela seja recentemente reconhecida em diversos acordos assinados a partir da década de 90. Mas é bom a gente lembrar que essas disputas fronteiriças entre a China e a Índia, elas praticamente marcam as relações entre os dois países. Elas são muito antigas, já vêm de longa data, e sempre tem um processo em que a China ocupa um determinado território, depois a Índia vai lá e retoma, enfim, a gente sabe que isso é um movimento bem importante, assim, na relação entre os dois estados, né? Basta lembrar que o ano de 1962, por exemplo, ele foi inteiramente marcado por uma guerra sino-hindu, né? Sino-indiana, nas linhas dessa fronteira, que terminaram aí com a retomada chinesa de uma região que também era muito importante, chamada Aksai Chin. Então, esse é um problema histórico entre a China e a Índia e nada indica que ele vai se resolver tão cedo. Então, foi bem importante você pegar esse resgate histórico, citando, né, a guerra sino-indiana em 1962, porque uma aproximação também importante de fazer é que, apesar da nossa época imperialista, de crises, guerras e revoluções, ser bastante caracterizada por disputas territoriais, isso a gente viu inúmeras vezes no século XX, fazia já algum tempo que a gente não via disputas recentes de tamanha importância, assim, por fronteiras. A última que a gente viu foi em 2014, quando a Rússia absorveu a península da Crimeia como parte das disputas, né, que ela vinha tendo com a Ucrânia. E desde lá a gente não tinha visto assim tamanha repercussão internacional num problema territorial como esse, e agora envolve uma das principais potências de ascensão, que é a China, e a Índia, que é uma das principais economias também do mundo. Então, ainda que na nossa época todos esses conflitos territoriais estejam completamente inscritos, né, nas características desse capitalismo agressivo, é fato que a gente não vinha vendo muito, né, dessas expressões. Então, dito isso, é importante lembrar que a própria China vem buscando solidificar os seus limites territoriais e avançar sobre porções de terra que ela considera estar sob a sua jurisdição política na Ásia, né? A China, de fato, como você mencionou, está tendo essa política mais expansionista, e a gente vê isso em diversas fronteiras, né, do território chinês. A gente vai falar um pouco disso aqui no programa, mas é muito importante marcar o conflito com a Índia justamente por ser uma grande economia e um grande parceiro, né, comercial, tanto da China quanto dos Estados Unidos. Então, entrando mais no problema, a gente poderia dizer que a China, se aproveitando, né, das consequências mais catastróficas do coronavírus no Ocidente, e o fato de que ela pôde frear internamente a pandemia de maneira bastante autoritária, depois de ter ocultado por muitos meses o surgimento do Covid-19, né, no seu território, a China, por exemplo, aprovou uma lei de segurança nacional sobre Hong Kong, né, que permite a prisão perpétua para aqueles que ofendam Pequim ou que injuriem o hino nacional da China ou que realizem subversões. Todas caracterizações bastante vagas que praticamente significam o fim daquele velho um país, dois sistemas, né, que regia a relação entre essas duas regiões. Então a China acabou de tomar o controle virtual aí sobre Hong Kong, que é um importantíssimo centro financeiro internacional. Além disso, a China vem realizando nos últimos meses vários exercícios militares sobre o espaço aéreo de Taiwan, que é uma ilha que indica total independência, né, da China desde a Revolução Chinesa de 1949, e que o Xi Jinping agora quer revisar todo esse passado do século XX para poder cada vez mais se aproximar e englobar o território de Taiwan como parte da potência chinesa. Outras disputas, né, que a gente poderia mencionar ali no Mar do Sul da China, que é onde
o governo do Xi Jinping está construindo ilhas artificiais para poder barrar a entrada de qualquer outra potência sem prévia autorização do governo chinês, e agora esse conflito, essa disputa territorial no oeste da China com a Índia. Então, a gente pode ver que esse quadro panorâmico que eu dei mostra que a China, de fato, ela não é um conflito isolado, esse com a Índia. Ela tem um projeto expansionista, em primeiro lugar, na Ásia, para que a Ásia sirva de um trampolim de projeção hegemônico, né, da China para poder intervir nos assuntos mundiais. É parte também, obviamente, desse conflito de influências aí que a China vem travando com os Estados Unidos desde que o Donald Trump assumiu a presidência norte-americana em 2016. Então, esse é um conflito bastante importante para a gente ir acompanhando aqui no nosso programa. Pois é, André, para quem era vítima aí das ilusões de cooperação dos países emergentes, né, que olhava os BRICS e pensava, os BRICS é que vão aí conseguir fazer frente às potências imperialistas, tá quebrando a cara, né? Primeiro que o Brasil tá, na mão do Bolsonaro, nem precisamos falar mais nada, né? Agora a Índia e a China estão aí nessa disputa, enfim, mostrando que cooperação zero, né? O que tende agora justamente é a expansão desses conflitos. Então, todos esses fatores que você nomeou, eles são muito importantes para a gente entender esse conflito atual, né? E também a gente poderia elencar o objetivo da China de estabelecer justamente, como você estava dizendo, essa hegemonia na Ásia, colocando aí a China no seu devido lugar como uma potência inferior, né? Então, nos últimos anos, ambas as potências buscaram aí blindar suas posições, não apenas com a utilização de instrumentos militares, mas também com obras de infraestrutura, rodovia, linha de comunicação, né? Enfim, essa forma de expansão do poderio que a gente vê aí se delineando com a nova Rota da Seda, tudo isso, e que servem, por sua vez, à competição comercial e geopolítica, né? Então, a anulação da autonomia da Caxemira pelo governo da Índia, os ataques cirúrgicos que a gente tem visto contra o Paquistão, devem ser interpretados aí como parte desses posicionamentos estratégicos cada vez mais agressivos, né? A crise capitalista, ela faz isso, né? As potências saem todas a disputar aí com unhas e dentes, no caso dessa escaramuça agora, literalmente, né? A sua parcela no sistema internacional. Claro, e a Rússia já pode abrir o olho, né? Porque se a China realmente quiser adotar esse programa expansionista na Ásia, obviamente Moscou está no caminho e não vai demorar muito tempo, né, até essas duas potências começarem a ter atritos maiores do que esperavam, né? A Rússia também é um dos membros dos BRICS, que achava que viveria uma lua de mel eterna com a China dentro da Ásia, né, para se opor ao Ocidente, especialmente os Estados Unidos. Agora provavelmente vai haver dificuldades maiores nesse período. E o que eu ia falar que chama bastante atenção, porque a China e a Índia, até agora, eles tinham sido governos que são muito próximos, né? Não governos conflitantes, né, Ci? Pois é, e a Índia, ela tem ainda grandes interesses comerciais que são vinculados aos chineses, né? Então, assim, em primeiro lugar, existe aí a questão da construção das redes de telecomunicação 5G e também a questão do intercâmbio de mercadorias. Basta a gente lembrar que a China é a segunda principal parceira comercial da Índia, né? Então é aquela relação assim de morde a sopra, né? Amor e ódio, disputa e colaboração. E, inclusive, nas atividades de defesa também a gente vê relações bastante estreitas, enfim, isso faz com que seja todo um panorama bem complexo. A gente tem que lembrar também que em 2014, o Narendra Modi tinha dito que os dois países estavam no melhor momento da relação da sua história, né? Então, veja só, e tanto é assim que o Modi não tomou um lado na guerra comercial tecnológica entre o Trump e o Xi Jinping. E agora, depois desses incidentes no Himalaia, existe aí um consenso no alto escalão do governo indiano de que a China é um rival estratégico, né? Então, isso faz com que eles se aproximem mais dos Estados Unidos, da Austrália e do Japão, que tem aí coordenado a pressão sobre Pequim, né? Com a guerra comercial, enfim, com todas as medidas que a gente já vem discutindo há bastante tempo. Então, a conclusão qual é? Que a China, ela sabe que ela é mais forte que a Índia, né? Ela tem superioridade, enfim, em muitos terrenos em relação à Índia e, como resposta, veio fortalecendo a aliança com todos os rivais do governo de Nova Delhi. Então, Paquistão, Mianmar, Nepal, Bangladesh, todos esses poderes locais
ela veio tendo política como uma forma de deixar claro que vai atuar de maneira aberta para prejudicar os interesses da Índia, para além, né, aí das relações comerciais. Sim, e a China é bem esperta nesse sentido, né? Porque ela sabe que vários desses países que você mencionou, o Paquistão, que disputa com a Índia, o território da Caxemira, o Nepal, que disputa com a Índia uma parte do território que levaria vários migrantes, né? Ou aquelas pessoas que fazem toda uma procissão religiosa para chegar até aquele que seria o lugar que revelaria, né, o lugar de origem da Shiva, uma das divindades indianas. Todos esses países têm conflitos territórios com a Índia e a China está ajudando esses países que cercam, né, as fronteiras indianas para que eles se sobressaiam nesses conflitos, para poder se fortalecer na Ásia, né? Então, esses amigos, China e Índia, eles escondem punhais nas costas, né? De fato, estão preparando conflitos mais graves entre si. E as fronteiras, elas se tornam uma das frentes de concorrência, né, entre esses dois países, uma forma estratégica para a China desviar a atenção dos problemas internos que ela possui, como a luta de classes em Hong Kong, que a gente veio discutindo também aqui no programa, e que é um dos principais desafios ao autoritarismo do Xi Jinping. Outro desafio interno agora que eles estão enfrentando é a segunda onda, né, do coronavírus na capital da China. Um problema grave, e que em meio a tudo isso, o governo chinês usa um expediente que é clássico, né, das grandes potências, que é inventar um conflito internacional para reunir o país em torno de um inimigo comum, né, enquanto o país de fato está se dividindo em distintas fraturas, inclusive de classe, né. Para retomar um pouco mais essa trajetória, né, dos conflitos entre a China e a Índia, vale a pena mencionar, como a Simone falou no começo, que não começou ontem esses conflitos, né? Já desde a Primeira Guerra Mundial a gente poderia encontrar exemplos de escaramuças, né, entre esses dois países que compartilham uma fronteira aí de 3.440 quilômetros. Houve um enfrentamento depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, em 1947, quando foi declarada a independência da Índia e a formação do Bangladesh, do Paquistão. Teve ainda outro momento quente nessa região do Himalaia, que foi essa guerra, né, que se mencionou no início, em 1962. Mesmo depois, né, da catástrofe maoísta, que foi o grande salto adiante, que levou a milhões de mortos dentro da China, a China derrotou a Índia, né? E esse foi um momento importante da Guerra Fria, porque representou um passo além na ruptura entre a China e a União Soviética, porque naquele momento o Khrushchev, ele adotou uma postura de neutralidade, que deixou os chineses bastante injuriados, né? Porque, teoricamente, a União Soviética deveria apoiar a China contra um país capitalista, né? Que era a Índia que nascia. E a última vez que esses choques entre os dois países aconteceram foi em 1975, né? Houve alguns mortos, mas nada dessa magnitude. De lá para cá, tudo aconteceu já com mais baixa intensidade, sem fatalidades, né? Então é interessante ver, depois de 50 anos quase de cessar fogo, né, entre os dois países, agora quando a China está emergindo no panorama internacional, se volta a questionar essas fronteiras, né? E ainda tem interesses reais aí nessa região, né? Sim, você mencionou até a construção de estradas, de fato, né? O governo do Narendra Modi, na Índia, começou a construir dezenas de estradas ao longo dessa linha de controle real e está correndo para cumprir um prazo que, segundo ele, seria de dezembro de 2022 para concluir esses projetos, que dariam uma força maior para a Índia nessa região. Uma dessas estradas vai, né, do Vale do Galvan até o lugar onde o atual conflito aconteceu. E a China, por outro lado, ela vem também construindo estradas com outro propósito que não tem nada a ver com o fortalecimento da Índia, que é a nova Rota da Seda, que precisa passar por esse caminho que conecta, né, a província de Xinjiang, que fica no extremo noroeste da China, até o Tibete, que é outra localidade que é reivindicada, né, pelo governo chinês. Bom, pois daí a gente já pode ver a complexidade aí dessas particularidades que existem, né, tanto no âmbito conjuntural quanto estrutural, para entender aí esse novo enfrentamento, né? A Índia, ela se declarou como parte agredida e denunciou uma ação premeditada da China para alterar pela força o status quo, né?
Mas eu não sei, André, eu acho que parece que foi tarde demais para salvar a cara do Modi, que agora se enfrenta aí com uma situação bastante difícil e também está sob a dupla pressão de responder à pandemia do coronavírus e ao conflito com a China, que não é qualquer coisa, né? Claro, por exemplo, a pandemia acabou de deixar 120 milhões de desempregados na Índia e uma previsão de contração de 5% na economia. De fato, é gravíssimo o problema que a Índia, né, vem passando. Pois é, e o Modi demorou 2 dias para falar ao país sobre a agressão e evidentemente isso caiu mal, né? E quando falou foi só para reafirmar de forma abstrata a soberania nacional. Então, a gente também tem que partir desse panorama, lembrando que o governo indiano, assim como o chinês, ele é guiado por um altíssimo grau de autoritarismo e ele também incentiva uma grande propaganda nacionalista interna, né? Então, o resultado dessa situação é que se multiplicaram as mobilizações na Índia em que se queimam os retratos do presidente chinês, Xi Jinping, clamando por vingança. Ou seja, se alteram os ânimos também, né, internamente. E qualquer retaliação da parte da Índia está dificultada pela inferioridade de forças. Então, é uma situação um pouco complicada, né? Ante a falta de opções militares viáveis, o governo Modi apelou para equivalentes, né? Que é o que a gente chama na linguagem militar, quando a gente tem um objetivo que é difícil demais de alcançar e aí a gente troca ele por uma coisa um pouco mais possível, né, que atua aí como um equivalente. No caso, o que ele escolheu foi um objetivo não militar. Ele chamou o boicote contra os produtos chineses, prometeu aí bloquear os investimentos e aumentar as tarifas dos bens importados da China, além de proibir a participação das empresas chinesas no negócio das telecomunicações, como 5G. Mas cá entre nós, né? É difícil que isso seja suficiente para pôr fim à raiva interna, que ele mesmo inflamou, né? Ou mesmo as disputas, né? Aí que se dão no plano doméstico, né? Sim, isso a gente está falando aqui no tabuleiro da Ásia, né? Para não falar que esses interesses, né, desses conflitos transcendem muito o continente asiático, né? É impossível não inscrever essa escalada, né, interna entre a China e a Índia dentro dos choques, né, que já vem acontecendo desde 2018, né, a guerra comercial tecnológica entre Estados Unidos e China, e a necessidade estratégica, né, do imperialismo norte-americano de frear a ascensão da China, o que muito provavelmente vai amplificar a potência, né, dessas disputas territoriais atuais. Além disso, a gente não tem um mapa aqui no programa, mas quando a gente começar a fazer gravada, vai ser mais fácil mostrar, porque daria para discutir todo um tabuleiro, né, que começa a se armar entre essas duas grandes potências, porque elas são polos de atração para vários outros países que orbitam ali o continente asiático. E tanto a Índia quanto a China se veem mais ou menos num duplo cerco. De um lado, a Índia se vê cercada pela China, pelo Paquistão, pelo Sri Lanka, pelo Nepal e por Myanmar, que ficam todos ali na sua fronteira. A China, por sua vez, ela se vê cercada pela Índia, pela Austrália, Japão e Taiwan, que são países que também se opõem aos chineses e que atuam mais ou menos alinhados com os Estados Unidos. Então, é um material excessivamente inflamável aqui que a gente está discutindo. Não dá para esquecer da Rússia, eu mencionei isso no início, a agressividade da China certamente não está fora do radar do Putin, que agora acabou de anunciar os seus planos de ser um presidente da Rússia até 2036, lembrando que o Putin governa a Rússia desde 1999, é um verdadeiro monarca na Rússia, e provavelmente vai ter que se enfrentar, né, com esse desafio chinês. Então, assim, para estabelecer esse panorama, nesse caso, né, nesse concerto de autoritarismos, existe um fator muito importante e decisivo para nós, justamente para não tornar tudo uma discussão de geopolítica, como costumam fazer alguns analistas, que é dizer que a chave de tudo é a luta de classes. E a luta de classes não é estranha ao continente asiático. Na China, a gente está mencionando já em alguns programas os protestos em Hong Kong, que agora tem tudo para aumentarem, né, porque a Lei de Segurança Nacional que o governo de Xi Jinping aplicou sobre Hong Kong é brutal. Já houve os primeiros presos, né, depois da assinatura e da legalização dessa repressão policial chinesa no interior de Hong Kong. Os protestos estão aumentando e é muito possível que o Xi Jinping, no meio aí desse conflito territorial, tenha que parar de se preocupar com a Índia e tenha que se preocupar com a sua própria classe trabalhadora, que está olhando o que está acontecendo em Hong Kong e está aprendendo, né, com a juventude de Hong Kong a enfrentar os desmandos, né, do governo de Pequim. E falei aqui de Hong Kong e a gente não pode esquecer dos muçulmanos lá na região de Xinjiang, que também são brutalmente reprimidos pelo governo da China
e que opõem desafios, né, na luta de classes constantes, né, ao governo chinês. E esses muçulmanos que vivem na Caxemira têm esse mesmo tipo de enfrentamento, né, contra o governo indiano. Então essas duas potências vão ter que arcar com esses custos, né, sobre não só as suas disputas estatais, mas a disputa entre classes que existe no interior desses países, né, Si? Pois é muito possível que a gente esteja, de fato, aí diante de uma nova era na região, né, do Pacífico. Mas a gente tem que realmente considerar, como você colocou, que a luta de classes pode desempenhar um papel fundamental, né? Tanto o Xi Jinping quanto o Modi vão ter a oportunidade de descobrir que não são meros estados nacionais, mas que, ao contrário disso, a luta de classes é que é o verdadeiro motor da história, né? Então, assim, a história não se movimenta só pelos conflitos interestatais. Claro que isso cumpre um papel, mas, no fundo, isso também reflete, é um produto da luta de classes e a gente tem que se preparar para momentos mais agudos também aí nessa região. Exatamente. Então, com isso, a gente vai aqui fechando esse programa Express do nosso podcast internacional para tratar desse conflito asiático. Esperamos que tenha deixado um pouco mais claro esse conflito, esse panorama que está se desenvolvendo agora na Ásia. Convidamos todo mundo, então, a divulgar, a participar aqui do nosso programa, mandando sugestões. Esse programa, né, da Índia e da China a gente fez sob a base da sugestão de um de nossos ouvintes, então convidamos todo mundo a participar junto com a gente do podcast internacional. Saudar de novo aqui a paralisação internacional dos entregadores e convidar todo mundo a seguir o nosso programa. Então até a próxima, pessoal. Valeu, Si, valeu todo mundo aqui. Valeu. Até mais. Até mais.